Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa de hoje da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Eu estou aqui hoje com a intérprete Gisele, eu sou Terezinha Beltrão, meu sinal em Libras é esse, e hoje nós vamos falar sobre o BPC na escola. O BPC é um benefício de prestação continuada. Eu acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar assim. Eu tenho um aluno que recebe uma aposentadoria, ele é aposentado. Ou mesmo um pai de algum estudante dizer, meu filho conseguiu se aposentar. Na verdade, isso não é uma aposentadoria, é um benefício dado pela assistência social a idosos e pessoas que tenham alguma deficiência, que comprovem que não tem como prover o seu sustento e também não consegue exercer nenhuma atividade laborativa e que tem a renda per capita familiar inferior ou igual a 1/4 do salário mínimo. Então, vamos conhecer um pouco o que é o BPC, depois a gente vai falar sobre o BPC na escola. Então, como eu falei anteriormente, não é uma aposentadoria, portanto, não gera pensão. Não necessita de contribuição, tá? O beneficiário não contribui com nenhum valor para ter esse benefício, e é individual e intransferível. O programa BPC da escola é fruto de uma ação interministerial que, na sua gênese, envolveu os Ministérios da Educação, da Saúde, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Então, lá em 2007, foi feita uma observação de que as pessoas que recebiam o benefício não estavam na escola, porque o quantitativo de pessoas que recebiam o BPC não batia com o quantitativo de pessoas com deficiência no Educacenso. Então, os censos escolares não demonstravam que essas pessoas estavam na escola. Por isso, teve que ser uma ação integrada, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, na ocasião do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Secretaria Especial de Direitos Humanos, isso em nível federal. Naquela ocasião, em 2007 e 2008, os beneficiários do BPC que estavam inseridos na escola correspondiam apenas a 29%, enquanto 71% desses beneficiários não frequentavam as salas de aula. Então, esse programa veio para identificar as barreiras que impediam desses estudantes com deficiência chegarem à escola e dirimir essas barreiras. Tem como principal diretriz a identificação das barreiras que impedem ou dificultam o acesso e a permanência de crianças e adolescentes com deficiência na escola. E também o desenvolvimento de ações intersetoriais, envolvendo as políticas de educação, de assistência social, de saúde e de direitos humanos, com vistas à superação dessas barreiras. Vejam, eram 3 ministérios e uma secretaria especial em nível federal. Em nível estadual e municipal, também as ações voltadas para os estudantes com deficiência que recebem o BPC, salientando que não necessariamente apenas os estudantes com deficiência, podem ser os estudantes que são público-alvo da educação especial. Por exemplo, alguém que tem algum transtorno, que esteja dentro do espectro do autismo, tá? O público que é deste benefício, dado pela assistência social, que chega à escola, não importa se ele tenha deficiência ou algum transtorno, ou esteja dentro do espectro do autismo, por exemplo, tá? Ele sendo beneficiário do BPC, ele é alvo desse programa e ele vai, sim, ter os benefícios das ações intersetoriais. Na sua gênese, então, foram 3 ministérios e uma secretaria especial em nível federal. A orientação é que se crie grupos gestores nos estados e nos municípios com essas representações, com representação da saúde, da assistência, da educação e, se tiver a parte dos direitos humanos também, vai depender de como o município ou o estado está organizado na sua forma de organograma, tá? Então,
Foi feito naquela ocasião esse pareamento dos dados, foi verificado isso e foi orientado a aplicação de um questionário que iria identificar essas barreiras. Então, a assistência social fica responsável por receber o recurso federal e contratar as pessoas para aplicar os questionários nas casas, nas residências. É um programa que visa acompanhar e monitorar o acesso e a permanência na escola das pessoas com deficiência do benefício de prestação continuada. Então, o seu estado, o seu município, de onde você estiver ouvindo esse programa, você pode procurar saber como estão sendo as ações aqui no meu estado, aqui no meu município, que estão visando permitir que a vida desses estudantes melhore no sentido de que eles acessem a escola. Como tem sido a aplicação desses questionários? Quais as barreiras que foram identificadas? E o que pode ser feito? Então, o grupo gestor precisa ser instituído em cada município e em cada estado para gerenciar essas ações. Aplica-se o questionário, a partir das respostas que são obtidas no questionário, verifica-se o que é necessário fazer para que esse estudante chegue à escola. Mas também tem uma coisa bastante interessante. Já existem políticas na saúde, políticas na educação, políticas na Secretaria de Direitos Humanos, de Desenvolvimento Social, que também chegam a esses estudantes. Então, é importante que esse grupo gestor converse, se reúne, porque certamente haverá políticas já implementadas ou políticas que poderão ser implementadas que a resposta desse questionário, identificando essas barreiras, por exemplo, de acesso à escola, vão ser muito interessantes para que a direção das ações da política sejam melhor executadas. Esse programa visa promover a elevação da qualidade de vida e a dignidade das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC, garantindo-lhes acesso à escola. Veja, se uma pessoa tem deficiência ou está dentro do espectro do autismo ou tem algum transtorno, a condição para melhorar a vida dessa pessoa passa também pela escola. Existia uma crença entre os pais, por exemplo, que o estudante, que a pessoa recebia o benefício e teria que ficar sempre naquela condição. Se ele melhorasse, poderia acontecer de acharem que ele não precisa, por exemplo, que aquela deficiência não era permanente, por exemplo, né? Isso foi uma crença que, com esse programa, foi dirimida. Nós podemos orientar as famílias que o benefício é para melhorar aquele membro da família que precisa de uma assistência a mais. Então, ela precisa sim colocar, a família precisa sim colocar o seu filho, ou quem seja, que faça parte daquela família que tem deficiência, que recebe o benefício, na escola. Esse programa tem alguns eixos, né, os principais. Identificar entre os beneficiários do BPC até 18 anos, aqueles que estão na escola e os que não estão. Identificar as principais barreiras para o acesso e permanência na escola das pessoas com deficiência do BPC. Realizar estudos e desenvolver estratégias conjuntas para a superação dessas barreiras e realizar acompanhamento das ações dos entes federados que aderiram ao programa. Então, essas ações dos entes federados, seja o município, estado ou Distrito Federal, que estão visando melhorar a vida dessas pessoas, precisam ser conjuntas, né? O sujeito ele não é apenas da educação. Aquele estudante ele chega à saúde, ele chega também à assistência. Então, é necessário, sim, que as secretarias se comuniquem, conversem, verifiquem se está instituído o grupo gestor estadual, o grupo gestor municipal, para que dê andamento a essas ações. Os compromissos de participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios no programa BBC na Escola são firmados por meio do termo de adesão. Então, o gestor municipal, no caso o prefeito, né, o gestor estadual, no caso o governador,
sinaliza, né, para o Ministério, para o governo federal, que quer aderir ao programa, e essa adesão ela é formalizada por meio da assinatura de documento para esse fim. Então, eu trouxe novamente esse gráfico para a gente perceber uma questão bastante interessante. Inicialmente, lá em 2008, a legislação começa a ser implementada, a ser discutida, a ser formulada em 2007, mas efetivamente esse diagnóstico inicial foi feito em 2008. Naquela ocasião, 71% dos estudantes que eram beneficiários do BPC não estavam inseridos na escola. E em 2011, esse percentual ficou bastante diferente. Então, agora 69%, né, em 2011, estavam inseridos na escola. Claro que isso tem um forte rebatimento naquelas ações do BPC. Então, isso é fruto, de fato, de um trabalho conjunto, de um trabalho sério, de um trabalho que visou, de fato, reconhecer as barreiras, perceber o que está impedindo e criar possibilidades de políticas conjuntas para trazer esses estudantes para a escola. Então, esse programa, né, o BPC na Escola, em 2008, a quantidade de estados e municípios que tinham aderido, 26 estados do Distrito Federal e 2.622 municípios, atendendo a 232 mil beneficiários. Já em 2016, o dado que temos é de que 26 estados do Distrito Federal aderiram ao programa e 4.822 municípios, atendendo a um total de 460 mil beneficiários. Então, quanto mais municípios aderirem ao programa, quanto mais estados aderirem ao programa, quanto mais municípios, né, porque os estados já aderiram ao programa, quanto mais municípios aderirem ao programa, mais pessoas estão chegando na escola. E a gente tem tido isso refletido, por exemplo, nas nossas matrículas. Em Recife, nós temos a grata satisfação de termos pelo menos uma pessoa que é público-alvo da educação especial em cada sala de aula este ano de 2022. Alguns compromissos dos municípios referentes ao programa BPC na Escola. Assegurar a oferta do atendimento educacional especializado em turno diferente da escolarização, desenvolver ações complementares ao desenvolvimento do programa BPC na Escola no âmbito do seu território, garantir a matrícula dos beneficiários do BPC de 0 a 18 anos de idade em classes comuns do ensino regular, com prioridade para as localizadas próximas à residência do aluno. Então, é importante que cada município perceba que é necessário matricular o estudante na escola, em classes comuns do ensino regular, e também matricular o estudante no atendimento educacional especializado. É muito importante que ele tenha essa acolhida, esse atendimento também na escola. Como é feito o acompanhamento do acesso e da permanência dos estudantes na escola? Então, esse acompanhamento é feito por meio da articulação das políticas de educação, saúde, assistência social e direitos humanos dos estados e dos municípios, considerando as respostas dos questionários. Então, como a gente já havia colocado, as barreiras que impedem com que os estudantes cheguem à escola, elas são detectadas a partir do que está vindo de resposta no questionário, tá? No questionário tem uma parte que é só de educação, só de assistência, só de saúde, então dá para ver, de fato, o que está impedindo do estudante chegar na escola, não é? E a partir dessas respostas, existem meios, elas sinalizam o que é necessário fazer em termos de políticas públicas de saúde, de educação e de assistência, para que esse estudante chegue à escola. Eu trago a base legal do programa, né? A portaria interministerial, porque são de vários ministérios, né? Eu vou deixar aqui para vocês observarem, e é isso. Eu agradeço a você que ficou até aqui conosco nesse programa BPC na Escola, e eu te espero no próximo programa.